Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que fala hoje de dois assuntos bem importantes: autismo e musicoterapia. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação e na interação social, pelos padrões de comportamento repetitivos, e também pode apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Já a musicoterapia ativa diversas regiões do cérebro que são responsáveis pela memória. É uma forma de terapia que utiliza a música como ferramenta terapêutica para abordar as necessidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais de alguém. Mas como a musicoterapia pode impactar a vida de pessoas autistas? Para responder essa e outras perguntas, eu recebo hoje aqui no estúdio a Silvana Cruz, que é musicoterapeuta. Seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Recebo também a Elaine Santos, que é pedagoga e analista de comportamento. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada. Vamos começar então o nosso bate-papo? Silvana, eu queria começar com você, primeiro para me explicar um pouco mais a respeito do espectro autista. Bom, o autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento que interfere no desenvolvimento da criança. Então, algumas habilidades como a comunicação, a linguagem, a interação social, elas são afetadas e acontecem de uma maneira atípica, de uma maneira diferente. Silvana, e a musicoterapia? A musicoterapia é uma terapia que utiliza a música, os elementos musicais, melodias, harmonias, ritmo, com objetivo terapêutico, então com objetivo de estímulo do paciente. No meu caso, que trabalho com autismo, do estímulo da cognição, estímulo de fala, estímulo de interação social da criança com autismo. E você trabalha especialmente com autistas? Sim. Tá. E como é que você percebe a interação entre a musicoterapia e os autistas? Como é que essa interação se dá a ponto de a musicoterapia impactar a vida dessas crianças? Você trabalha com crianças ou com adultos também? Com crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Como é que eles respondem à musicoterapia? Bom, a musicoterapia ela é muito eficaz, tem muitos estudos que provam que a musicoterapia é eficaz no estímulo da fala, seja na comunicação também não verbal, que é a comunicação onde a criança, mesmo que ela não fale, ela tem intenção comunicativa, então a música ajuda essa expressão da criança, ela se expressar de forma adequada, ou seja por apontar, ou seja por expressões faciais, e a comunicação verbal também. É importante salientar que no nosso córtex auditivo, a gente tem o primário, o secundário e o terciário. O primário ele é responsável pela nossa assimilação do som, de subida de tom, de reprodução de melodias, de percepção de melodias. E o secundário e terciário ele é responsável pela fala, pelas conversações, por questões mais sutis, sonoras. Então, crianças, adolescentes, indivíduos com TEA, eles têm uma certa deficiência no córtex auditivo secundário e terciário. Então, acaba que esse córtex primário ele acaba sendo mais estimulado. Então, por isso que, muitas vezes, crianças com autismo têm mais sensibilidade à música do que à fala. A música chama mais atenção porque eles conseguem entender essa comunicação. E a fala, às vezes, não chama tanta atenção porque eles não conseguem identificar, perceber por conta dessa deficiência no córtex secundário e terciário. A Silvana já deu um spoilerzinho, mas eu queria que você, Elaine, comentasse com a gente, falasse um pouco a respeito das características. Como é que a gente pode identificar, por exemplo, um autista? Bom, tem algumas questões comportamentais que são mais visíveis? Sim. Na primeira infância já começam a aparecer alguns sinais, o atraso de fala, que é muito comum, o andar nas pontas dos pés. Quando essa criança também parece não estar naquele ambiente, então de repente a mãe chama e essa criança não faz o contato visual, chama pelo nome, ela não atende, não vira o rostinho. E tem uma outra forma que eu sempre gosto de dizer também, porque esse atraso ele acontece de duas formas. Quando a criança ela precisa passar pelo processo de desenvolvimento e ela não começa a adquirir as habilidades necessárias, ou quando ela adquire todas as habilidades no tempo correto, mas de repente ela passa por uma poda neural e perde aquelas habilidades.
Então, isso acontece, nós chamamos de autismo regressivo, que é quando a criança ela começa a falar algumas palavrinhas, ela anda, ela presta atenção, ela se comunica de alguma forma, ela está presente naquele ambiente. Mas, de repente, até uma faixa etária dos 4 anos, isso pode acontecer. Ela tem um autismo regressivo e acontece uma perca dessas habilidades. E aí acontece muito dos pais chegarem na clínica e falarem, olha, do dia para a noite ele me chamava de mamãe e agora não fala mais. Olhava para mim, agora parou de olhar. Brincava, agora não brinca mais. E aí também acontece que é o autismo regressivo, que é quando a criança perde essas habilidades. E aí significa que esse atraso cognitivo também aconteceu. Então a diferença entre esse autismo... O autismo, os dois são autismos, né? Sim. Mas acontece quando a criança ela precisa passar pela fase do desenvolvimento e ela precisa adquirir as habilidades. Então, por exemplo, na faixa dos 7 meses, 8 meses, ela começa a balbuciar, começa a prestar atenção no ambiente, a responder a alguns estímulos. Então, a gente faz cócegas, essa criança olha para nós, ela dá um sorriso, ela começa a interagir, a imitar alguns comportamentos. E aí, de repente, passou por uma faixa etária e ela não adquiriu habilidade nenhuma. Então, uma forma dos pais entenderem, tem alguma coisa de errado aí. Ou então essa criança aprendeu as habilidades, começou a falar algumas coisas, andou, presta atenção, responde ao ambiente, mas chega até uma faixa etária de até os 4 anos que isso pode acontecer, ela sofre com autismo regressivo e ela perde as habilidades. Autismo regressivo e autismo, são esses dois termos, essas são as duas diferenças que você citou agora. O autismo acontece quando ela precisa passar pela fase de desenvolvimento e, de repente, ela não ganha nenhuma habilidade ou ganha poucas habilidades. Ou então, quando ela tem um ganho de habilidades bacana para a idade dela, mas, de repente, ela passa por uma faixa etária e perde essas habilidades. E o diagnóstico se dá justamente, né, nesse modelo de observação? Assim, eu trabalho com a parte comportamental. Então, nós avaliamos toda a parte comportamental da criança para entender os déficits. E aí nós colocamos, fazemos uma avaliação, informamos aos pais qual o nível de atraso intelectual dessa criança. Como que funciona essa avaliação, para quem está em casa entender bem a gente, assim, de forma didática? É que tem várias, né? Hoje eu utilizo bastante para uma faixa etária de crianças pequenas, é um protocolo que se chama VIB-MAP, que é da análise do comportamento aplicada, que hoje é a maior intervenção para as crianças autistas, e o ABLES, que envolve várias habilidades também. Então, nós avaliamos a interação social, nós avaliamos as habilidades básicas, né? Porque para a criança conseguir adquirir um repertório de habilidades de acordo com a faixa etária dela, ela precisa primeiro ter um repertório de habilidades básicas. O que é isso? É prestar atenção, ela se atentar ao ambiente, fazer um contato visual, ter uma linguagem receptiva adequada. Então você fala, oi Bruna, ela olha para você, Bruna, senta, e ela senta. Então são habilidades básicas que nós chamamos. Se essa criança, por exemplo, chega na clínica com uma faixa etária de 4, 5 anos e ela não tem um repertório de habilidades básicas, significa que algum déficit aconteceu nesse processo. E você também trabalha com adultos, não apenas crianças? Não, hoje? Só crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Porque tem adultos que também são diagnosticados já na fase adulta, inclusive, né? Mas geralmente quando isso acontece, essa pessoa já tem um repertório legal, ela tem um repertório para conviver bem em sociedade. Talvez hoje a maior dificuldade dos adultos que estão sendo diagnosticados sejam mais na interação social, relacionamentos, né? E outras questões aí mais a fundo, porque não foram tratadas quando eram crianças e adolescentes. Silvana, lá no seu tratamento, né, na parte terapêutica com a música, como normalmente as crianças que ainda não tiveram contato com a música chegam, crianças diagnosticadas com TEA, como é o processo? Se você puder nos dar um exemplo aqui de como funciona uma sessão de terapia com a música e depois como essas crianças ficam, né? Qual é a transformação que a gente consegue observar depois que elas passam por esse processo? De modo geral, a música ela pode ser regulatória para a criança, né? Então, quando a criança entra num estado de alerta alto, em alguma crise sensorial, a música ela pode funcionar como um fator regulatório para que ela se acalme os estímulos. Mas tudo isso também a gente tem que deixar bem claro em relação à identidade sonora dessa criança. Então, quando a gente tem um paciente novo, o primeiro passo é ter um período de pairing, que a gente chama, que é de vínculo com essa criança, fazer uma anamnese com os pais, para ver qual é o histórico musical da criança. Porque a musicoterapia, ela traça seus objetivos a partir da identidade sonora da criança. Então, preciso saber o que essa criança gosta de sons, o que ela não gosta de ruídos, o que pode ser aversivo a ela, o que pode desencadear crises, porque muitas crianças,
O autismo também tem sensibilidade auditiva, então eu preciso saber se é realmente uma sensibilidade auditiva ou se é previsibilidade do som, porque às vezes ela não sabe quando vai acontecer um som, quando vai estourar fogos, quando vai estourar uma bexiga, se ao momento que isso vai acontecer. Então às vezes ela entra em crise por essa ansiedade que vai ter esse som e ela se assusta, e às vezes é uma sensibilidade auditiva mesmo, com essa sensibilidade um som mais alto desregula ela, e ela entra numa crise sensorial. E como funcionam esses testes que você precisa fazer para identificar essas características? É experimentando em sessão mesmo. Experimentando. É fazendo, mostrando estímulos para a criança, conhecendo a criança. É um período, né, que a gente trabalha de vínculo para poder traçar esses objetivos. A gente tem avaliações também específicas, escalas avaliativas, mas a maioria das crianças com autismo e adolescentes, né, como eu falei para você, gostam de música, se regulam através da música, mas também não são todas. Tem o contrário, isso que eu ia te perguntar. Tem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. No final das contas. Isso. A música às vezes pode causar até o efeito contrário? Pode, ela pode ser aversiva, sim. Dependendo da música, do ruído também. A criança ela pode ter uma sensibilidade, não gostar do estímulo. Uhum. Então, por isso que é muito importante, principalmente no autismo, né, que como é um espectro, é muito diferente uma pessoa da outra, né? Então, a partir disso, a gente traça esses objetivos conhecendo a criança. Quanto tempo dura uma sessão de musicoterapia? 50 minutos. 50 minutos? Mais ou menos 50 minutos, 1 hora. E os sons vocês colocam de que forma? É música realmente no celular? Tem uma caixa de som? Música ao vivo? Como é que funciona? A gente pode usar a música gravada, né, som, mas também tem vários instrumentos musicais num setting. Então a criança também interage com esses instrumentos, toca junto com o musicoterapeuta. Isso é muito importante para criar conexão? Sim, com certeza. É um vínculo que é criado, né? Até para você saber também que tipo de instrumento chama mais a atenção da criança, fazer uma separação do que é mais atrativo a ela. Muito bem. Você trabalha com isso há quanto tempo? Eu me formei em 2018. E por que você resolveu ser musicoterapeuta? Bom, eu sou formada em música, licenciatura em música e fiz especialização em musicoterapia. Eu já trabalhava com inclusão na faculdade e eu achei incrível quando eu conheci a profissão. E aí em 2018 eu engravidei e meu filho é autista. Então isso reforçou mais ainda meu caminho para a musicoterapia. Eu perguntei porque talvez eu imaginei que tivesse alguma coisa nesse sentido. Sim. E você faz esses experimentos em casa, o que você pôde notar de mudança no comportamento do seu filho? Então, se você puder compartilhar com a gente. Desde que ele nasceu, eu sempre acompanhei esse desenvolvimento, como a Elaine falou, né, as fases de desenvolvimento, ver o que ele mostrava de aprendizagem. E ele teve um sequenciamento bom até mais ou menos 1 ano e meio, quando eu percebi que ele tinha atraso de linguagem. Além dele não falar, ele não tinha intenção nenhuma comunicativa. Ele não respondia a perguntas, ele não respondia aos nomes, ele tinha algumas estereotipias, né? E usava a música para regular ele, então às vezes para chamar a atenção dele, eu cantava, eu percebia que com a música ele me olhava, mas quando eu chamava pelo nome ele não me olhava. Então, às vezes, a música ela me ajudava a ter essa conexão com ele, a chamar a atenção dele. Eu tentava também colocar canções em vários... no cronograma do dia, né? A hora do tomar banho, vamos cantar a música do tomar banho. A hora de comer, a música do comer, para ajudar também na rotina dele. Para que ele pudesse identificar ali o que ele tinha que fazer. Isso, tivesse uma previsibilidade. E você você notou mudanças no comportamento dele a partir desses momentos em que você foi introduzindo a música? Sim, eu percebi mudanças, sim, principalmente de comunicação, né, comigo. O meu filho, o nome dele é Miguel, ele não é tão fã de música assim. Ele faz musicoterapia hoje, não comigo, né, com outra musicoterapeuta, mas a música dele é bem pontual, assim. Ele gosta de música, mas não é tão estimulatório para ele. Mas mesmo assim pode fazer, não é contraindicado. Tem alguma contraindicação? Não, só se realmente for aversivo para a criança, ela tiver alguma questão aversiva e o musicoterapeuta identificar que realmente não funciona em sessão música, qualquer estímulo sonoro ali, a criança desregula e a criança também não tem uma comunicação adequada, né, para se utilizar e acaba desregulando. Então aí assim, tem que ter uma verificação se realmente é proveitoso seguir na musicoterapia. Elaine, e no seu consultório, que você atende crianças autistas e adolescentes,
que passam, inclusive, por musicoterapia ou não? Sim. 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 E o que você pode já notar de mudança no comportamento deles? Em relação à musicoterapia? Antes e depois, se você puder fazer esse paralelo. Muitas coisas. Inclusive, nós temos um exemplo recente, né? Nós trabalhamos juntas numa clínica e houve uma criança que tinha um medo muito grande de bexiga. Só que esse medo era em excesso, porque às vezes ele via alguma coisa em formato de uma bexiga e ele entrava no inadequado. Nós falamos inadequado porque são comportamentos disruptivos, que traz danos para a criança ali naquele momento e para o ambiente. E ele desregulava de uma forma muito intensa. E das habilidades comportamentais, nós já tínhamos tentado algumas abordagens com ele para uma aproximação. Porque ele não gostar de bexiga, tudo bem, só que isso dificulta a ida dele numa festa, isso dificulta uma interação na escola, né, em vários lugares que ele precisa ser incluso na sociedade. E através da musicoterapia, com uma música de aproximação com a bexiga, a Silvana conseguiu. Ele está perdendo ainda, né, está no processo Sim. da perca por esse medo, e agora ele se aproxima um pouco mais da bexiga. Então ele até chegou a encher uma bexiga, Sim, né, e foi através brinca. da sessão da musicoterapia, porque ele é bem musical, ele é bem estimulado pela música. Então a Silvana criou uma música específica para ele, a bexiga, e aí trouxe uma aproximação. Então ele começou a enxergar a bexiga, né, como uma amiga, um objeto de afeto ali, e criou uma interação bem legal. Então o comportamento ajudou muito. Mas esse processo que você citou, né, que ele ainda está em processo, é um processo que eu imagino que seja eterno, que seja para sempre. O tempo inteiro nós estamos em processo. Mas vai aumentando, é isso? É uma escalada? Sim e não. Depende do cognitivo da criança, né? Então, Tem vários graus de autismo, eu queria que você me explicasse isso também. Tem os níveis de autismo. Hoje nós medimos de acordo com o nível de suporte que a criança precisa. Então, se é uma criança que consegue se comunicar, tem algumas habilidades básicas e outras habilidades que dá para ela fazer algumas coisas sozinha, ela tem um nível de autonomia, então nós falamos que essa criança tem um nível de suporte 1, porque ela precisa de pouca ajuda. Se é uma criança que precisa de mais suporte, nível de suporte 2. Se é uma criança que não consegue fazer nada, quase nada sem ajuda, nível de suporte 3. E aí também depende se tem outras comorbidades, né? Que aí altera também, aí envolve outras questões. E esses graus, eles podem mudar ao longo da vida da... A ideia da terapia é ir diminuindo, né? A criança ir precisando menos de suporte. Mas tem casos e tem casos. Então, nós nunca falamos que essa criança vai chegar até tal nível. Então, depende muito. Saber, Pode né? ser a longo e a curto prazo. Vai depender do cognitivo da criança mesmo. E a musicoterapia trabalha justamente nesse sentido, de tentar dar cada vez mais autonomia para essas crianças e adolescentes. Sim. Quanto mais cedo a criança começar na musicoterapia, melhor ou não tem uma regra? Sim, quanto mais cedo melhor, porque quanto mais cedo, mais neuroplasticidade a gente tem. Então, mais a gente estimula os nossos neurônios a aprender habilidades. Então, a música, ela atinge o cérebro por completo, né? Várias áreas do cérebro são estimuladas com a música. Então, quanto mais cedo, melhor, que a gente chama de intervenção precoce. O que mais no comportamento da criança pode mudar com essas terapias? A Silvana falou um pouco da fala, da atenção, do contato visual, mas no comportamento em si, o jeito de andar, por exemplo, pode alterar? Sim, sim. Essa é a ideia, nós tentarmos nós vamos fazer uma avaliação e montar um programa individual para essa criança para entender quais déficits ela tem. Ela tem excessos de comportamento, então nós vamos retirar esses excessos, vamos deixar uma medida equilibrada. Ela não tem um repertório de comportamento, aí nós vamos introduzir novas habilidades. Então, primeiro, nós precisamos avaliar o repertório dessa criança e entender se o que ela tem é um excesso de comportamento, são excessos de comportamento, ou se ela não tem repertório. Se ela tiver, aí nós vamos introduzir o que ela precisa. Se não, quando é uma criança que chega sem nenhuma habilidade, nós começamos um processo do zero, de habilidades básicas, até chegar aí no nível que ela alcança da idade cronológica. E como é que os pais recebem esse tratamento das crianças? Tem um efeito também no comportamento dos pais e na forma de eles lidarem com as suas crianças? Tem. Na verdade, hoje os pais precisam de muito suporte, né? Porque a análise do comportamento, que é a terapia ABA, que hoje é o que funciona com autismo, é nova, assim, no Brasil, mais ou menos, né? E os pais não têm informação, eles não sabem como fazer. Então, tem clínicas e clínicas. Tem clínicas que ajudam essas famílias, que intervêm de uma forma precisa na escola, dando orientação, para os pais fazerem uma manutenção desses treinos em casa.
Então é necessário assim que eles sejam orientados, que eles entendam o repertório da criança, porque tem família que chega às vezes na clínica e estava há 1 ano, 2 anos em um local, só que nunca recebeu um relatório de avaliação dessa criança, nunca recebeu um PDI, que é um plano de intervenção, né, individual que nós fazemos. E esses pais chegam sem saber informação nenhuma. E essa criança chega com diversos comportamentos errados. Às vezes tem um cognitivo que dá para alcançar um desenvolvimento bacana para a idade dela, mas foi tão reforçado ao longo da vida comportamentos inapropriados que aí ela chega com diversos comportamentos inadequados e um repertório cru para a idade. Isso aconteceu de alguma maneira com você, Silvana? Essa mudança no comportamento, no trato com o seu filho? Tem algo que você possa compartilhar com a gente? Sim, é muito complexo, né? Eu recebi o diagnóstico do meu filho quando ele tinha 2 anos. E porque eu já percebi esses atrasos de linguagem. E a gente passa, pelo menos comigo, né? A maternidade atípica, a gente passa por um processo, assim. Primeiro um processo de um certo luto, né? Porque a gente cria expectativa, acha que é uma fase. E depois a expectativa de que não, por mais que ele seja autista, ele tem um prognóstico bom, ele vai fazer intervenção precoce, ele vai desenvolver, mas sempre aquela incerteza de tipo, quando eu tiver velhinha, como vai ficar meu filho? Eu acho que essa é a preocupação maior, assim, de todo pai, de toda mãe, de quando você não estiver mais aqui, se seu filho vai conseguir ser independente, vai conseguir construir sua família e ter seu trabalho, sabe? Então, por mais que eu seja terapeuta, sou terapeuta e mãe atípica, então eu consigo ver os 2 lados, né? Ver que o lado da mãe, que está ali, que às vezes não sabe o que fazer com seu filho, às vezes tem conselhos que a culpam sobre isso, e uma mãe que não tem tanta rede de apoio, um pai também, e o lado da terapeuta, de sempre tentar incentivar essa intervenção, de achar melhorias para trabalhar, de entender perfis de crianças. De saber que dá certo. De saber que dá certo, de saber que a musicoterapia é uma prática baseada em evidências, que a gente tem estudos concretos, pesquisadores sérios, e que é uma área que só tem crescido. Mas o que você mudou em você, a partir do momento que seu filho começou a fazer a musicoterapia? Você me disse que ele mudou de comportamento, passou a falar mais, teve mais contato visual, mas e você como mãe? Teve alguma coisa que você se percebeu fazendo diferente? Sim, a gente sempre se autoavalia, né? Então, às vezes, quando eu estou com meus pacientes, atendendo, fazendo alguma intervenção ou passando algum recado para a mãe, sempre tem aquela autoanálise, o que eu estou fazendo com o meu filho? Eu estou fazendo de forma adequada com ele? Acaba sendo, às vezes, até uma cobrança nossa maior, né? De tipo, eu deixei isso passar, eu reforcei esse comportamento dele. Então, eu acho que é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade maior. Quanto mais você sabe, mais você é responsável por aquilo que você faz. Então, mudou a minha visão, realmente a responsabilidade de como lidar com ele, sabendo o que vai afetar, de que forma vai afetar, o que pode trazer malefícios ou benefícios. Muito bem, o papo tá bom, mas um bloco inteiro já foi. Preciso fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai voltar para falar mais a respeito de autismo, de musicoterapia. Para você que está nos acompanhando, não sai daí. Até já. Voltamos para um segundo bloco de Alesp em Pauta. Hoje a gente está falando a respeito de autismo, de musicoterapia, como a musicoterapia pode influenciar no processo de aprendizagem também e comportamental de pessoas que têm o TEA. Eu estou recebendo 2 especialistas aqui no assunto, uma delas inclusive é musicoterapeuta e tem um filho autista. Isso. Melhor pessoa para falar disso não tem, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Aproveitando o ensejo de que você é mãe de um autista e trabalha com isso, os pais, os amigos, os familiares
podem participar de uma sessão de musicoterapia? Isso é importante na relação da criança com as pessoas, no geral? Depende do objetivo, né? O objetivo que vai ser em relação à demanda da sessão. Então, por exemplo, se o objetivo for essa interação com os pares, que a gente fala, interação com os pais, interação com outros amigos, com crianças típicas ou atípicas, então sim, é muito importante que tenha, mas depende do objetivo. Às vezes os pais ou familiares presentes dentro de sessão acabam atrapalhando um pouco a interação da criança. Por exemplo, se eu quero trabalhar questões mais de atenção, de concentração, se o meu filho estiver perto de mim, ele vai ter um comportamento diferente com a terapeuta, porque eu vou estar presente. Então, dependendo do objetivo traçado pelo musicoterapeuta, seria muito benéfico que tenha essa participação. E esse tipo de terapia ainda é muito caro? Como é que está o acesso disso? Eu pergunto para a gente fazer um paralelo entre aquelas famílias que têm mais acesso, que têm mais condições, e aquelas que não têm. O que você me diria a respeito disso? Sim, são terapias caríssimas, que uma família, um pai trabalhador que ganha um salário mínimo, uma mãe que ganha um salário mínimo, não consegue não pagar o tratamento. Não está disponível ainda no SUS, por exemplo? Tem profissionais que trabalham já com essa abordagem, ABA, que trabalham no SUS, mas é uma fila, né, de espera. Então tem filas extensas, até no convênio. Os pais que passam pelo convênio também reclamam da demora e às vezes das faltas dos profissionais, né? Porque às vezes são profissionais que muitas vezes atendem, não são qualificados, não são formados, então isso infelizmente acontece muito. Na sua visão como mãe, como musicoterapeuta, Silvana, qual que é a importância de a gente falar a respeito desse assunto, de abordar essas questões financeiras mesmo, de acesso, né, para essas famílias que não têm, de repente, essa facilidade? E mais, qual a importância de existirem políticas públicas voltadas para esse tema, na sua opinião? Eu acho que é um assunto importantíssimo para ser tratado, porque, até como a Elaine falou, né, para quem depende do SUS espera, tem uma fila, para quem tem convênio também tem fila. No meu caso, eu tive que entrar com uma ação contra o convênio para conseguir o tratamento do meu filho, para conseguir a TEI escolar para ele. Então, é sempre muito difícil. Então, como a porcentagem de crianças com autismo só tem crescido, esse mercado tem ficado muito difícil. Então, recentemente a gente teve aí plano de saúde que cancelaram contratos de crianças com autismo porque não queriam gastar o dinheiro para esse tratamento. Então, é um assunto bem delicado e bem exaustivo para os pais também, terem que lidar sempre lutando contra o convênio para conseguir as terapias necessárias. Existem hoje políticas públicas voltadas para esse assunto, né? Mas muitas das vezes as famílias realmente precisam de um atestado judicial? Sim, na maioria das vezes elas precisam, tanto para conseguir as terapias específicas, porque geralmente o médico lauda a criança com fono, com psicóloga, com terapia ocupacional, às vezes fisioterapia, outras especialidades. E às vezes a saúde pública não tem todos esses profissionais, ou os convênios também não têm todos esses profissionais. Então, nesse caso, eles precisam entrar com uma ação judicial para conseguir acesso a esses profissionais. E aí pode ter sucesso ou pode não ter sucesso, né? Sim. Quais outras terapias são indicadas? Porque trata-se de um tratamento multidisciplinar, a musicoterapia é apenas uma terapia, parte. Uma parte. O que você pode me dizer a respeito nesse sentido? Do que um autista precisa para se desenvolver bem na sua visão? Ele precisa desenvolver todas as habilidades que serão usadas no meio da sociedade, né? Então, precisa de uma equipe multi para isso. Aí vai depender da dificuldade da criança. Então, atualmente trabalho numa clínica multidisciplinar, então tem diversas especialidades: psicologia, fono, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, fisioterapia, nutrição, que hoje em dia também é usada. Nutrição também? Também, porque as crianças chegam com muita seletividade alimentar e às vezes essa seletividade pode estar atrelada a uma questão sensorial, que aí a terapeuta ocupacional vai contribuir, ou uma questão comportamental, que aí entra os profissionais da área do comportamento junto com a Nutri, para poder ajudar essa criança. Então, na maior parte das vezes, a criança precisa de uma equipe multi para poder ajudar. E se ela não tem, é possível que ela estagne no seu desenvolvimento? Com certeza. Gente, eu estou aqui aprendendo com vocês.
como mãe, como profissionais, eu queria saber se tem alguma questão em relação ao autismo e em relação à musicoterapia que precisa muito ser abordada e que, porventura, eu ainda não abordei. O que você me diria? Tem algum ponto muito específico que a gente ainda não tocou e que é muito importante? Um ponto específico? Olha, eu não sei dizer, né? Eu acho que a Silvana responderia melhor essa pergunta, mas eu acho que o que vale hoje, acho que a sociedade tem aprendido mais sobre musicoterapia, né? Porque as pessoas olhavam e achavam que era só uma aula de música, e não é uma aula de música, as crianças não vão lá para aprender a tocar instrumento. Apesar de que a Silvana, como uma boa musicoterapeuta, tem crianças que gostam tanto da sessão que acaba sendo uma consequência, e elas aprendem a tocar também. Então a musicoterapia vai muito além disso, né? Todas as habilidades que envolvem a parte cognitiva do cérebro, nós trabalhamos através da musicoterapia. Então, mas e com relação à parte comportamental? Algo sobre o autismo que precisa muito ser dito aqui, colocado em pauta, que porventura ainda não tocamos nesse assunto? Eu acredito que é a intervenção, né? Por favor, então. Porque para falar melhor do que falar de autismo é falar da intervenção. E hoje pouco se fala da análise do comportamento aplicada, que é a área que nós trabalhamos, é a abordagem que nós seguimos. Então, é o que funciona hoje para a criança autista. É o que vai trazer um equilíbrio das habilidades, vai introduzir novos repertórios, vai ajudar o cognitivo dessa criança no tempo dela, porque não é um tratamento aversivo, não é uma abordagem que robotiza, ao contrário de muitas pessoas, né? Muitas pessoas falam que a aba robotiza a criança, que é um adestramento. E isso só acontece quando a pessoa que está aplicando não sabe aplicar. Isso só acontece quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Mas quando é aplicada por um profissional que estudou a ciência, que está atualizado, ele vai contribuir para que essa criança seja incluída na sociedade de uma maneira eficaz. Então, hoje, eu acho que precisa falar mais do tratamento do autismo, porque nós falamos muito sobre o que é autismo, e isso os pais, a sociedade sabe como é, né? O número tem aumentado, os números têm aumentado, têm crescido, as crianças hoje em dia têm muitas comorbidades, então nós vemos crianças pequenininhas hoje já serem diagnosticadas com autismo, mas melhor do que isso é entender o tratamento, né? A intervenção, que faz a diferença nas escolas, dentro da sala de aula, que eu costumo dizer que é a mini sociedade da criança, é ali que ela vai colocar para fora todo esse repertório, é ali que ela vai ser colocada em situações de desconfortos e ela vai conseguir utilizar dessa abordagem que tanto ajuda para um aumento do repertório comportamental. ABA, se você puder nos traduzir. É a análise do comportamento aplicada. É uma abordagem comportamental. Que é com o que você trabalha. Isso, é uma vertente da psicologia. Né? Uma vertente da psicologia. Isso. Skinner, um psicólogo que trabalhou com a parte comportamental, ele era um analista do comportamento também, então ele trouxe esse estudo, é uma ciência que estuda o desenvolvimento comportamental. Então, nós pegamos a criança, entendemos qual é o repertório comportamental dessa criança, procuramos estudar o que falta, o que precisa ser retirado, que foi o que eu falei dos déficits, dos excessos e da falta dessas habilidades. Então, nós montamos um programa específico e vamos passo a passo convencendo o cérebro dessa criança a se desenvolver. E esse programa que você cita é aquele tratamento multidisciplinar? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Envolve toda a equipe multi, porque todos precisam entender um pouco de ABA, porque às vezes a criança não vai responder aquele estímulo, não porque ela... Deixa eu pegar uma área específica. Na área de comunicação, uma fono, por exemplo. Quando ela vai tentar trabalhar as habilidades de comunicação dessa criança, às vezes ela não responde àquele estímulo, não porque ela não quer falar ou porque ela não sabe falar. Talvez ela foi reforçada, porque como ela tinha dificuldade na linguagem compreensiva dela para entender aquele comando, então ela não se expressava. E ao longo da vida dela, a criança, sei lá, falava assim, aí a mãe já, ela quer água. Não sei o que. A mãe deduz, né, o que a criança ela está quer. com fome, então é isso. Então a criança pega a mão da mãe e leva para aquilo que ela quer e ela não se comunica. Então ela usa outras coisas para se comunicar. E a abordagem ABA, ela ajuda a enxergar quais reforçamentos fizeram mal para essa criança. Nós vamos trabalhar em cima desses reforçamentos, retirar esses excessos que nós chamamos de barreiras comportamentais, porque existem duas formas da criança não aprender o que ela precisa. É através do cognitivo, que é quando existe o autismo, o atraso intelectual e o cérebro dela demora para aprender aquela habilidade, ou pelos excessos de barreiras comportamentais. E aí nós vamos trabalhando, retirando, e os outros profissionais, que entra a equipe multi, começa a trabalhar todas as áreas que essa criança precisa. É um trabalhão, né? É um trabalho contínuo, eu imagino. Sim, ao longo da vida. Que envolve, inclusive, todos os familiares, as pessoas que estão tudo que está ao redor da criança.
Porque tudo isso pode impactar no desenvolvimento dela. Total, como ela foi reforçada na escola, o ambiente, todos os fatores ambientais contam muito nessa hora. Muito bem. E sobre a musicoterapia? O que tem de muito importante e peculiar que, porventura, eu ainda não coloquei aqui em pauta? O que você me diria? A musicoterapia está em fase de regulamentação no Brasil. A gente passou por esse processo agora, foi sancionada a lei de regulamentação. Ela está em processo de implementação, né? Então, construção de secretaria, essas coisas. Então, a gente ainda está lutando para que seja regulamentada, para que a gente seja visto como um profissional qualificado, um profissional sério, um profissional que tem estudos embasados, porque às vezes os convênios atrapalham essa intervenção, não querem dar para a criança, porque ainda não há essa regulamentação. Às vezes o musicoterapeuta precisa de um CRP, de um psicólogo, para poder passar essa terapia para o convênio, porque o convênio não aceita o musicoterapeuta. Então, a gente ainda está nessa luta aqui no Brasil da regulamentação da musicoterapia. Apesar de não ser regulamentada ainda, existem estudos, aí você pode me dizer, como profissional que trabalha com isso, existem estudos que comprovam a eficácia da musicoterapia no processo de aprendizagem dos autistas, por exemplo? Sim, há muitos estudos que comprovam, sendo eles externos, né? Nos Estados Unidos tem muitos estudos. Aqui no Brasil a gente tem grandes nomes também, como o Gustavo Gatino, que é um pioneiro assim, em relação à musicoterapia e ao autismo. A gente tem a Eliamar Fleury, Kelly Dias, vários profissionais muito sérios que trazem pesquisas bem concretas sobre o quanto a musicoterapia é benéfica, né? E como ela pode já ser considerada uma prática baseada em evidências, por tanto de dados que a gente tem de melhoras com a intervenção. E para além dos dados, para além das pesquisas, você pode acompanhar isso fisicamente todos os dias ali no atendimento dos seus pacientes, das suas crianças e até mesmo do seu filho, né? Com certeza, na vivência a gente vê muita coisa, inclusive pacientes que não falavam, passavam por fono, psicologia, por todas as áreas e não tinham ainda desenvolvido a fala, e na musicoterapia desenvolveu. A gente está chegando aos nossos minutos finais do programa. Eu queria deixar o espaço aberto também para vocês convidarem as pessoas que estão nos assistindo a conhecerem o trabalho de vocês, tanto na parte comportamental quanto na parte da musicoterapia. Por favor, fiquem à vontade. Pode ser com você o início, Elaine. Bom, eu sou pedagoga e para a área da educação ainda falta que os professores se interessem mais por esse tipo de intervenção que vão ajudar demais na sala de aula. Eu tenho uma página que se chama ABC do ABA e um grupo onde eu dou aula só para pedagogos, para que eles aprendam essas práticas, né, da análise do comportamento e possam aplicar na sala de aula. E esse grupo é totalmente gratuito, é um grupo de estudos, então uma vez por mês eu dou uma aula e quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar na página, me procurar, que eu estou muito à disposição para poder ajudar os professores. Pode ser muito útil, inclusive, para os pais que estão nos assistindo agora. Sim, né? Totalmente. Silvana, a palavra é sua. Eu acho muito importante, né, as pessoas terem ciência da musicoterapia. A musicoterapia ela não é só voltada ao autismo, ela pode atingir várias áreas, várias pessoas, empresas, idosos, a intervenção para cada setor, a escalas de avaliação para cada intervenção. Então, é uma área muito grande que tem se expandido muito, é uma ciência muito eficaz. Então, eu convido todo mundo a estudar um pouco, ler um pouco mais, assim como muitas pessoas estão se interessando pelo autismo, porque ele tem crescido muito, né? Às vezes você não teve um contato com o autismo, mas você teve um sobrinho que é autista, o seu filho nasceu autista, então você vai ter esse contato, é inevitável. Então, assim como muitas pessoas estão buscando conhecimento sobre autismo, é muito importante buscarem conhecimento sobre essas intervenções, como a musicoterapia. Foi uma aula para mim. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindas. E eu espero que tenha sido também uma aula para você que nos acompanhou até aqui, tá bom? A gente fica por aqui. O Alesp em Pauta tá acabando, mas eu te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.